até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtivo, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA com recurso do Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuidade às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações e cooperativas dos empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais, os ACR, assessorado pela ATE SASOP, Serviço de Assessoria às Organizações Populares Rurais. E hoje nós iremos trabalhar com o tema enxertia de cacaueiro. A composição técnica do SASOP é Aldo José, técnica em agropecuária, Aleanildo Quaresma, técnica em agropecuária, Andréa Santos, administrativo, Ana Celsa, bióloga, Badembel, engenheira agrônoma, Sibéria Cristina, engenheira agrônoma, Ioná Emanuela, pedagoga, e Luciano Lima, biólogo e coordenador institucional do Programa de Desenvolvimento Local Mata Atlântica. E para darmos seguimento, vamos fazer a seguinte pergunta: enxertia de cacaueiro. O que é enxertia? A enxertia é um método de propagação vegetativa de plantas que leva em conta a capacidade de duas ou mais plantas comunicarem-se e crescerem simultaneamente com um único pé. Uma das mais antigas práticas hortícolas, há 300 anos antes de Cristo, pelos romanos e chineses. O enxerto é uma união, dos tecidos de duas plantas diferentes, onde a primeira planta geralmente é chamada de gafo, cavalheiro ou enxerto. Então, se nós olharmos de cima para baixo, a primeira parte que nós vamos visualizar é o cavaleiro. E o cavaleiro, ele anda em cima do cavalo. E nós iremos observar que a parte que nós queremos melhorar, que nós queremos introduzir, que alguns chamam de gafo e outros chamam também de cavaleiro e também ou enxerto. E vamos dar continuidade. Para que enxertar? Quais são as ferramentas utilizadas? Os objetos que se utilizam para realizar as enxertias. E quais os tipos de enxertos? Nós iremos responder essas perguntas daqui para frente. E nós vamos logo responder esta pergunta. Para que enxertar? Qual o objetivo que os agricultores realizam as enxertias? Primeiramente, é buscar o melhoramento genético. Que melhoramento seria esse? Buscar uma planta de cacaueiro que produza frutos maiores, que tenha uma maior quantidade de sementes por frutos, que tenha um tamanho de amêndoas após seca próximo a 0,9 a 1 grama após seca. Também ter um fruto ou em busca de frutos que tenha maior concentração de polpas, bem como frutos que tenha maior concentração de ácido, ou seja, frutos menos ácidos. O outro objeto da poda, o objetivo é obter uma produção precoce. Se nós estamos introduzindo um material que tenha um potencial genético melhor do que a planta existente, deve ser também levado em consideração que seja uma planta que, além de produzir mais, ela produz mais cedo. Então, essa é a questão da precocidade. Aumentar a produção, Então, se nós temos um plantio e ele não corresponde à produção que se deseja, aí nós vamos introduzir material que venha contribuir para esse aumento da produção. Lógico que apenas enxertar não significa que vai
manter ou ter esse aumento da produção, porque existem outras atividades que devem ser adotada para que de fato esse aumento de produção seja permanente e de fato seja consistente dentro do processo da produção. Valorizar a muda. Por que valorizar a muda? Se nós estamos trabalhando com muda seminal, aqui na região é um valor, né? Hoje está aí cotada a R$1 e pode chegar até R$1,50. Mas se nós trabalhamos com muda seminal e após realizarmos a enxertia nela, automaticamente gera um valor agregado, que essa muda ela pode passar de R$13 a R$4, mas em média a região se prega um valor de R$3,50. Aumentar a tolerância a pragas e doenças, né? Esse aí foi um dos maiores incentivos, uma das maiores práticas, né? Campo de pesquisa, inclusivamente pela CEPRAC, devido à questão da vassoura de bruxa, foi que se pensou em variedades que tolerasse melhor a questão da vassoura de bruxa, né? E também outras pragas. Então começou a estudar, fazer um estudo mais frequente, e acredito que a partir daí que se introduziu a prática de enxertia de cacaueiro, sendo que a enxertia já existe em outras culturas, né? Mas para cacau fortemente se inicia nesse processo que se deu na região, a questão da doença da vassoura de bruxa causada pelo fungo, né? Clinipes perniciosa. Facilitar o manejo e colheita. Lógico, o cacau ele pode chegar a depender do manejo, né, a 8 metros de altura, e na sua origem, na sua forma originária, ela pode atingir 20 metros de altura. Então, dificulta nesse caso a questão do manejo da poda, bem como também a colheita. Então, o cacau enxertado tende-se se fazer um bom manejo para que ele fique em um porte menor e que isso facilite também a colheita, a poda e também remoção aí de pragas e doenças que possa infectar o seu cultivo. Transformar plantas estéreis em produtivas. Na propriedade, muitas das vezes tem plantas que produz bastante flores, mas não frutifica. Então se torna uma planta improdutiva. Na maioria das vezes isso acontece porque aquela planta ela não é autopolinizadora, ou seja, ela precisa de um outro pólen de outra planta para que ela possa gerar o fruto. Então, por meio da enxertia, você vai transformar uma planta improdutiva, né, produtiva. Isso é importante chamar a atenção, porque muitos dos agricultores têm que ficar atentos, porque de saber que aquele clone, né, o pessoal chama de clone, mas na verdade é enxertia, ele é produtivo, produz bastante, mas temos que saber se ele é ou não autocompatível. Porque se ele for um clone que não é ou enxerto, melhor dizendo, que não é autocompatível, ele necessita de um outro para se produzir. Então já aconteceu, né, agricultores fazer áreas e 1 hectare apenas com material genético, e esse material ele não ser autoprodutivo, né, autopolinizador, e acaba ficando uma área que não se produz o fruto que se esperava. Então aí, né, se agricultores querem ter plantas interessantes, mas que elas não são né, polinizadoras, fazer as chamadas faixas, né, botar plantas altas, plantas íntegras e plantas médias, para que ele garanta a produção de ambas. Mas que seja interessante que se coloque plantas autopolinizadoras, né? E aí eu trago para vocês as ferramentas que se utilizam para se fazer a enxertia. E aí nós temos o canivete,
O canivete ele tem a função principal de fazer o corte, né, na arte que iremos introduzir, que esse corte nós chamamos de corte de bisel, e também de fazer a incisão no cavalo que iremos introduzir o cavaleiro. E nós temos a tesoura de poda, que ela tem a função de preparar a arte, né, cortar a arte do tamanho, considerando as 3 gemas, né, para ter um bom, no mínimo 3 gemas para ter um bom desenvolvimento do enxerto. Então ela vai fazer esse processo de decepa da arte, mas também da decepa do cavalo, que irá introduzir a arte. E a serra de poda, ela tem uma função de decepar aqueles brotos, né, que está com um diâmetro que a tesoura não consegue fazer o trabalho. Então se recomenda utilizar a serra, até mesmo porque devido ter mais lenhos, e isso dificulta que a tesoura faça esse corte. E aí agora nós trazemos para vocês os objetos, né, que se utiliza para enxertia. E aí nós temos aqui, né, a fita biodegradável, é uma fita ecológica, né, não vem trazer danos ao meio ambiente, e também não há necessidade depois você voltar, né, naquele período que considera que o enxerto já deve estar brotando, não precisa voltar para desamarrar. E antes que vocês me perguntem, né, qual é o período depois da enxertia que esse enxerto leva para germinar. Lógico que no período mais quente o enxerto começa a germinar de 15 a 20 dias. E nos períodos frios, né, o qual não é também recomendado se fazer a enxertia, esse enxerto ele pode levar de 15 a 30 dias ou até mais para poder germinar. Então aqui nós estamos na fita biodegradável, é a fita que seria mais apropriada para o processo da enxertia, devido a não trazer prejuízo ao meio ambiente. No outro lado nós temos a câmara úmida, né, que é o saco transparente. Esse saco transparente você só vai utilizar ele se caso você não utilizar a fita, né? Porque a fita ela tem a função de amarrar e ao mesmo tempo fazer essa câmara úmida para garantir condições para que esse enxerto venha a germinar. Então essa câmara úmida também, que é o saco transparente, ele tem essa função também, só que ele não amarra. Aí precisa de um outro material para fazer essa amarração. Esse saco transparente ele chega a ser de 1 kg, meio quilo, e também sacos menores, de 250 gramas, uns conhece como saco de geladinho, em alguns outros lugares conhece como um sacolé e por aí vai. Aqui nós temos a pedra de amolar e afiar. Ela é uma pedra que ela tem 2 lados, né? Um lado amola, outro lado afia. Por que isso? Essa ferramenta ela tem que estar bem amolada, bem apropriada para fazer um corte, né? O conhecido bisel, que não fique avarias, né? Não fique o que o pessoal chama de barriga. Então é necessário que faça um corte que dentro da linguagem a gente fala perfeito. E nós temos aqui também uma lixa conhecida como a lixa d'água, a lixa 400, que ela tem a função de tirar, né, avarias, estrias. Às vezes na molagem do canivete ficou um corte um pouco virado, então essa lixa tem a função de tirar isso para que o corte seja mais perfeito possível. E seguindo, nós temos esses objetos que eu vou referir de novo. Se nós formos usar a fita biodegradável, não precisa utilizar nenhum desses tipos de objetos, né? Aqui esse nylon, né? Tanto dessa imagem, dessa quanto essa, é o nylon
que você fazendo a amarração do enxerto, é necessário que você volte para desamarrá-lo. Caso contrário, pode chamar, né, a estrangular o enxerto e até mesmo vir a morrer. Porque depois, após o enxerto pegar, ele começa a engrossar. E esse nalho, ele pode ir cortando, né, e sufocando aquela planta, podendo não morrer, mas causar uma debilidade dela. E nós temos aqui esse tipo de barbante, né? Esse barbante, a depender da idade, da arte, ou do porta-enxerto que está se fazendo, você não precisa voltar a campo, a depender. Mas, se for plantas novas, é necessário que faça esse retorno a campo para verificar se ele não está cortando. Independentemente, se você for utilizar, né, se você não utilizar a fita biodegradável, você vai utilizar qualquer um desse material para fazer a amarração. E automaticamente você tem que retorná-lo a campo para tirar a câmara úmida. E vale salientar que após tirar essa câmara úmida, ela não se recomenda utilizá-lo para outro enxerto. Então, se você utilizou aquela câmara úmida naquele enxerto, você tem que descartar ela. Então, por isso que nós recomendamos a fita biodegradável, porque não precisa estar descartando, né? Ela mesmo se degenera ali no solo e não precisa ter essa preocupação ambiental depois. Então, vamos lá, continuar, né? Então, para se fazer um enxerto, tem alguns critérios básicos que nós, profissionais e agricultores, ACRs, devem conhecer para estar passando, multiplicando essa informação aos seus agricultores e agricultoras. Nós temos um galho que nós chamamos de palmas. A palma, ela costuma e deve, né, colocar folhas laterais, que nem você está vendo aqui, né? Está vendo que as folhas são laterais. Essa palma são conhecidos também, que a gente chama, né, o galho plagiostópico. Olha que nome, significa palma, né? Se a gente abrir a mão, a gente vê que ela dá uma sensação de mão, né? É uma palma, plagiostópico. E temos esse outro, só voltando aqui, essa palma, ela é fundamental, porque é dessa palma, lógico, da planta que nós estamos querendo, da planta que nós estamos buscando, com aquele potencial, é essa parte aqui que é o cavaleiro, né? É dessa parte que é o cavaleiro. Essa outra parte aqui, que é o broto, que a gente chama galho ortotrópico, né? Que ele tem as suas folhas, né, produzido circular. Esse broto aqui, ele é o cavalo, ele que vai ser o porta-enxerto. Então nós precisamos desses dois materiais, o porta-enxerto, que é o cavalo, e o cavaleiro. Então aí já fica a dica para que vocês diferenciem um do outro, certo? Aqui nós temos uma imagem importante, a gente vamos discutir ela para vocês entenderem. No ato de se selecionar plantas, né, brotos para enxertar, é interessante que nós escolha brotos, né, que esteja mais próximo do solo, para que ele crie uma independência, né, que nós chamamos, para que ele desenvolva a sua raiz pivotante, e quando você eliminar o pré-velho, ele já está independente e que não venha a correr um risco de morrer porque você decepou a planta mãe, digamos assim, né? Então é necessário que esse broto esteja mais próximo do solo possível. Em alguns casos pode-se fazer o enraizamento, né? Induzir que essa planta ela imita a sua raiz pivotante. Só que dentro de um plantio de 1 hectare, você fazer essa prática
Isso significa muito tempo, né, desgaste. Então seria uma prática recomendada para quem tem poucas plantas de cacau, para um cacau que não quis emitir um broto para você fazer a enxertia, e você acaba tendo essa adoção. Ou às vezes você quer fazer para depois multiplicar a arte, mas não para que aquele seja uma planta futura de ficar ali, talvez só para multiplicar aquelas artes. Então, mas dizer para vocês que essa altura nesse broto não se recomenda. Então é importante que os agricultores que contratam mão de obra externa para a realização de enxertia do seu cacaueiro, que eles eliminem esses brotos que não são basais, para não confundir ou até mesmo não induzir que o enxertador faça enxerto e ganhe seu dinheiro, porque está contabilizando planta enxertada. Fica aí a dica. Então aqui nós temos na segunda foto um material basal apropriado para se fazer enxertia, e como vocês estão vendo, está feito essa enxertia, e eu inclusive utilizaram o saco de geladão, como eu falei anteriormente, e utilizaram também o barbante. Então daqui a 15 dias, a 20 dias, dependendo da época que foi feito o enxerto, a pessoa, o agricultor, volta para verificar se está tendo uma germinação desse broto. Caso tenha uma germinação, ele pode, lógico, nos períodos mais frios do dia, remover o saco, porque no período mais frio, para não causar um impacto nessa planta e não ter um choque térmico, certo? Nessa terceira imagem nós já estamos vendo uma planta de cacaueiro já em formação a partir do seu enxerto, já deram aqui uma poda, digamos aqui, já de formação, que vai dar uma condução ao porte que se quer. Você está vendo que ela é basal, aqui ainda está nítido, que a planta adulta, a planta matriz, ela está presente ainda, e o agricultor provavelmente está tirando fruto delas, não perdeu 100% dessa produção. E também nós observamos que pelo tamanho que se encontra a planta enxertada, já está no tamanho ideal para se decepar a planta mãe, fazendo assim, liberando mais energia, para essa planta que foi enxertada, até mesmo porque ela já vai começar a entrar no seu início de produção. Então é interessante, que quando chega a determinado tamanho, que se desfaça dessa planta adulta. E a gente vê em campo muitos agricultores que faz o enxerto e depois fica com certo sentimento em eliminar essa planta adulta, e fica duas plantas no mesmo pé, digamos assim, e sendo que nenhuma das duas produz o que se deveria produzir, porque está tendo uma competição de nutrientes. Aqui eu trouxe essas duas imagens para vocês. Provavelmente esse enxerto aqui, ele foi feito em um pé, lógico, seminal, foi feito lateral sem decepa total, e depois o agricultor ele veio fazer a decepa total. Só que acontece, na hora da decepa total, fez o corte de bisel para dentro do pé do cacau. E isso não se recomenda, porque por mais que seja bisel, acaba acumulando água, porque se encontra com o pé que desenvolveu do enxerto. Então recomenda que se faça para fora, para que a água bata e escorra e não acumule naquela planta que se fez o enxerto. E nós estamos trazendo essa outra imagem aqui para referenciar a questão da valorização da muda quando se faz enxertia de viveiro. Nós estamos aqui é um viveiro de muda, de cacaueiro. Inclusive tem mudas aqui enxertadas do lado aqui, não dá para ver, mas tem várias outras mudas seminal a ser enxertada, ou até mesmo ser comercializada sem ser enxertada. E lógico que esse valor dessa muda aqui ela é diferencial, ela é diferente da muda seminal. Aqui vemos que esse agricultor aqui, ele utilizou o nylon, Então aqui, assim que essa muda aqui ela tiver
100% pega, né, tiver com 100% cicatrizado, que ela começar, que a gente chama engrossar, se não cortar esse nalho aqui, ela vai começar a se apertar, né, se sufocar. Então é necessário que venha aqui depois e faça a eliminação desse nalho. Fica aí a dica, não esqueça disso. E nós agora vamos tratar dos tipos de enxertos, né? Nós temos enxerto aqui, a gente chama garfagem, né? Com decepa total. Esse aqui, por incrível que pareça, vou deixar logo essa dica aqui para vocês também. É um enxerto mais seguro que existe até hoje, né, para cacaueiro. É um enxerto, por mais que cause dor, né, um sentimento no agricultor, de assim, vou cortar minha planta de cacau, minha planta nova, e se não pegar? Mas é um enxerto que hoje é o que representa o maior índice de pega, né, mais de 80% de índice de pega. Então, às vezes vale a pena você fazer esse trabalho, e é um enxerto também que vai se desenvolver mais rápido, porque não vai ter nenhuma outra planta concorrendo com ele, é ele e ele mesmo. Então aqui é um enxerto de garfagem de topo cheio com a decepa total, por isso que é topo cheio. Lembrando, se nós olharmos aqui direitinho, o bisel que ele é feito dos dois lados, né? E ao encaixar aqui num cavalo, o cavaleiro no cavalo, vocês estão vendo que está unificado, né? As cascas, nem que seja pelo menos de um lado, se o diâmetro não for compatível, tem que estar colado para facilitar a pega e aumentar a possibilidade de cicatrização, certo? Então, essa outra imagem aqui nos refere que nós temos que fazer o bisel dos dois lados, quando o enxerto é de cunha, né? Ou de garfagem, de topo cheio. Tá aqui. Aqui nessa última imagem nós estamos vendo um exemplo, né, já de um enxerto realizado utilizando barbante e um saco de geladão e sendo de topo cheio. Vamos para frente. Nós temos aqui outro tipo de enxerto, né, que é um enxerto lateral. Esse enxerto tem uma pega um pouco menor, né, de que o anterior, e também um pouco de segurança um pouco menor do que o anterior, certo? Nós temos aqui que é um enxerto com esse aqui, por exemplo, um cavalo com diâmetro maior, né? Provavelmente foi decepado com uma serra, porque a tesoura não pega, né, esse diâmetro. E aí a pessoa aqui fez um processo de inovação, né? Colocou 3 artes, né? A arte B, A, B e C. Então alguns agricultores aqui eles colocam 3 variedades de cacau diferentes, e isso pode produzir um cacau, digamos, com 3 cores diferentes, roxo, amarelo. E aí muitos ficam invocados, como é que isso aconteceu? Aí foi por meio da enxertia que acabou resultando nessa prática. Nós aqui temos uma outra foto, né, representando a prática, né, fazer enxerto do cacau. Consideramos que tem que ter as 3 gemas, né, no mínimo 3 gemas, no máximo 4, né, tem que unir a casca, né, que está feito. E aqui nós temos a outra foto, né, já sendo feito com um saco de 1 kg, né, usando com câmara úmida e fazendo a amarração com barbante. Então esse aí é um enxerto lateral com decepa total. Nós temos aqui também um outro tipo de enxerto, é um enxerto considerado de boa pega, e também questão de segurança também ele é bem, né, não corre risco de lascar a planta futura ao seu desenvolvimento. É o conhecido mão de amigo, né? Nós observa que são 2 bisel feitos bastante idênticos, tanto no cavalo quanto no cavaleiro. É uma prática que o agricultor tem que ter mais habilidade, né? Tem que ter mais experiência de como realizar,
porque requer que os cortes sejam mais semelhantes possível para unir os dois lados e obter um bom percentual de pega. Então, esse tipo de clone ou de enxerto, ele é indicado para plantas que apresentam o mesmo diâmetro, né? Então, se tem um pé de cacau que você quer fazer um enxerto mão de amigo, você tem que ficar bem atento num cavalo e num cavaleiro para que eles tenham o mesmo diâmetro, certo? Passando. Outro tipo de enxerto, né, pouco utilizado e pouco recomendado, mas quis trazer para vocês aqui, para vocês conhecerem, é o enxerto de borboleta, né, onde se tira a borbolha, que é uma gema daquela haste para introduzir no cacaueiro. Por que é pouco recomendado no cacaueiro? Porque o seu desenvolvimento não é comparado, né, com com outro que tem 3, 4 gemas, e nós estamos colocando apenas uma gema. Então é um enxerto que não se recomenda para o cacaueiro. Esse material é recomendado até um pouco mais para os citros, mas inclusive eu tenho experiência com citro que o enxerto tanto lateral sem decepa total, ou lateral com decepa total, ou garfagem de fenda cheia, se dá tão bem, né, em citros como dá em cacau. E você vai ter gemas diferenciadas que vai pocar galhos com mais facilidade e possibilita o maior desenvolvimento daquela planta. Agora, a borboleta, ela é utilizada e é a única forma de se fazer enxerto, até onde eu conheço, nas seringueiras, né? Então aí você pode observar, né, que aqui tem um pé de seringueira que foi enxertado, inclusive seringueira em viveiro, né, produzido em sacola, e aqui está aqui, ó, aqui demonstrando a borboleta, mas vale salientar que essa borboleta tem que estar um lado colado com a casca da planta matriz, da planta mãe, né, da planta que se quer enxertar, para facilitar a pega e também a questão da germinação, ou melhor dizendo, cicatrização, certo? Bem, aí eu trouxe duas fotos a vocês para falar do enxerto do cacaueiro, né, nessa necessidade de se aperfeiçoar na questão do bisel. Ora, muitos agricultores, quando fala da enxertia, eu sempre digo também para alguns agricultores que querem fazer a parte da enxertia, e para se fazer a parte da enxertia, primeiramente tem que ter uma ferramenta importantíssima, que é o canivete. A partir do canivete, nós vamos ensaiar corte, né, que é uma parte fundamental para que a gente desenvolva um enxerto de qualidade e aumente o percentual de pega, né? Então, se a gente desenvolve um corte mais perfeito, né, mais perfeito, isso possibilita a germinação. Então, vou dizer uma coisa importantíssima para vocês aqui, ó. Quanto maior for o bisel, né, e aí se recomenda até 6 centímetros, que representa mais ou menos o tamanho da lâmina do canivete, isso significa que a possibilidade de pega do seu enxerto é maior, e ele pegando, o desenvolvimento dele é maior ainda. Então está aqui uma arte cortada, e deixar outra observação aqui para vocês verem que essa arte, o corte começa em 0, tá vendo? A incisão em 0, e ela deve terminar em 0. E lógico, sem deixar barriga, sem deixar lombar, sem deixar quebra-mola. Um corte que a gente diz na linguagem, um corte perfeito, certo? Agora, vamos convidar vocês para vivenciar, né, ver uma prática de campo, aonde nós vamos trazer a enxertia mão de amigo, a garfagem lateral com decepa total, a garfagem lateral, ou melhor dizendo,
perdoe-me aqui, vou mostrar para vocês o enxerto mão de amigo, o enxerto Gafage, né, com a decepa total, o enxerto Gafage lateral sem a decepa total e a Gafage lateral com decepa total. Eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver em campo aí. E aí a gente solicita que os editores coloquem esse vídeo nessa sequência. Então, a partir da enxertia, né, é o que se espera é ter cacau, né, com esse nível de produção, com essa genética, né, que é esse aumento da produção. Lógico, e que seja, né, utilizado os fertilizantes, os biofertilizantes, as biocauda, respeitando a diversidade, mas também garantindo a produção e a qualidade para se produzir um cacau de qualidade para a produção de chocolate, certo? Aqui deixar meu muito obrigado pela atenção de vocês. Contato do Sazop, né, 3219. Se quiser mandar e-mail também, está à disposição aí, ao@sazop.org.br, mamum@sazop.org.br. Aqui está a referência biográfica de onde foi tirado nas literaturas, algumas consultas que foram feitas. E nós temos aqui também as pessoas que contribuíram para que tudo acontecesse. Muito obrigado. Então vamos fazer uma enxertia, né, nesse pé de cacau aqui, né, nesse broto. Vamos fazer a enxertia de topo, né? Topo cheio, chamada enxertia de fenda ou enxertia de cunha, né? Então essa parte aqui que a gente chama de cavalo e essa parte aqui que é a arte do material que a gente achou interessante colocar, nós chama de cavaleiro. Então a ideia aqui agora é mostrar para vocês como é que é feito essa fenda. Então vamos lá. Nesse formato aqui, né? Lógico, nós vamos cortar a arte ou agora ou depois, para ficar do tamanho que vai colocar lá no porta-enxerto, considerando no mínimo 3 gemas, mas essa aqui eu vou deixar para cortar depois. Por que cortar depois? Porque eu posso que no meu primeiro corte, eu não consiga fazer um bom corte, então eu preciso de ter mais um pedacinho para eu acertar o bom corte. E aí quando eu acertar esse bom corte, eu coloco lá na planta o tamanho que eu quero, né, que eu achar ideal. Então vamos aqui pegando a arte nesse formato com muito cuidado para não se cortar. Para fazer enxertia tem que ter todas as ferramentas adequadas, né? Então nós temos aqui um canivete, né, esse canivete aqui que eu vou fazer o bisel. Mas também nós temos as caixas de ferramenta, que é sempre bom a gente estar atento, né? Tem a tesoura, né? Uma tesoura para fazer o corte, a decepa da arte que a gente quer. Tem aqui outros canivetes também que a gente anda um pouco mais preparado. Nós temos aqui o saco para fazer a câmara úmida, né? Para manter a umidade, para que favoreça, tenha condições que favoreça o enxerto brotar. Nós temos vários tipos de saco, né? Tem um saco mais largo, tem um saco mais estreito, que a gente chama saco de 1 kg, saco de meio quilo, saco de geladão que o pessoal usa aqui também. Nós temos o barbante, também que é uma parte de material que a gente vai usar para poder amarrar, né, a arte. Nós temos aqui também a fita biodegradável, que aí não precisa de saco, não precisa de saco, não vai precisar de barbante. É uma fita
biodegradável, ecológica e apropriada para fazer enxertia. Você não vai ter preocupação de futuramente você vir desamarrar o enxerto, porque ela mesmo vai se degradando com o tempo e não vai ter prejuízo nem de tempo para ficar desamarrando, né, a enxertia, e nem prejuízo de causar um dano à planta. Então, uma fita muito interessante. Outra coisa interessante que a gente tem que estar atento é que as nossas ferramentas de campo, ela tem que estar bem amolada, né? Então aqui nós andamos já com a lixa, porque a gente está cortando material, por exemplo, o dia todo, as ferramentas cegam. Então tem de vez em quando tem que estar afiando a ferramenta em uma pedra, né? Tipo essa, que tem dois lados, lado mais grosso, lado mais fino. E tem essa lixa, que é a lixa para tirar qualquer variação que tem no canivete, um corte virado, algo desse tipo, né? Tirar para fazer um melhor corte da enxertia. Se eu esqueci algum material aqui, mas se eu esqueci, a gente pode estar voltando. E como eu estava falando, a gente vai fazer aqui, né, o corte do bezerro. Nós vamos fazer aqui e vamos puxar aqui. Olha só aqui, ó, como tá um lado. Como é de cunha, a gente tem que fazer dos dois lados. Pega aqui. Olha só, dos dois lados. Aqui agora eu corto, né, 1, 2, 3 gemas. Eu corto aqui. E essa parte aqui eu já vou introduzir o cavaleiro, no cavalo, que é o porta-enxerto. Esse pé de cacaueiro aqui já está enxertado, que é com essa planta aqui. Nós estamos fazendo só uma demonstração para vocês de como é feito a enxertia, né? Então, a arte, né, o cavaleiro, ou melhor dizendo, o cavalo, ele tem que ser basal, né? Tá rente ao chão, para que ele possa emitir sua própria raiz pivotante, certo? E do chão, uns 20 centímetros, né, a gente pode estar fazendo corte para fazer enxerto. Então vamos lá. Cortou aqui. Nesse ato aqui a gente faz o corte que eu acabei de fazer aí, né? Faz direitinho, né? Tá aqui o corte. Vai lascar aqui. Essa parte que tem menos contato com o sol, está protegida, é interessante que a gente coloque ela para dentro, para que ela tomando menos sol. E a parte que ela estava habitualmente já tomando sol, que ela fique para fora, para evitar a mortidade do enxerto. Em alguns casos também, né? Quando a gente quer que a planta ela cresça para fora, para aproveitar a planta adulta, que é o pé franco, aí se faz o processo contrário. Aqui a gente coloca aqui, tem que unir a casca, né? Então, tem que estar, ó, tem que existir essa junção. O enxerto e o porta-enxerto tem que unir casca com casca. Olha só, nem parece que é um outro material, parece que é uma planta só que está aqui, ó, bem unido. A partir de estiver bem unido, nós vamos fazer o processo da amarração. Ó, olha só que eu vou usar, não vou dar nó nenhum. Vou apertar o meu dedo nesse barbante aqui e na próxima volta eu vou rematar esse barbante, fazendo com que ele não corra. Aqui eu posso soltar, ó. Não precisa apertar muito, para senão vai cortar, né? O lenho da casca. E aqui já está amarrado, ó. Vou dar outra rematar aqui de novo. Como é uma planta fina, né? Com diâmetro fino,
nós vamos usar o saco do jaladão, um saco mais fácil de se encontrar. Não pode assoprar, faz assim. E aí você veste ele com o saco. Em lugares que não venta muito, não precisa nem amarrar. Mas se tiver algum lugar que vente muito, o vento pode pegar aqui e tirar e você perder o enxerto. Então o que a gente recomenda que você, ou no próprio nó, ou própria corda que sobrou, ou se não sobrou, você corta um pedacinho e dá uma voltazinha aqui. Não muito apertado, para não encher de água e não vir, porque começa a suar, ó, e aqui enche de água e aí pode sufocar a planta. Então não aperta muito, só o vento não tirar e o seu enxerto está feito. Agora nós vamos fazer um enxerto de topo lateral, onde nós vamos cortar, né, decepar essa planta aqui e vamos fazer o enxerto lateralmente, né? Então aí agora a gente faz o bisel só de um lado, né? Então nós vamos decepar essa planta aqui, certo? Com a tesoura, porque ela ainda é fina, mas para lascar ela, para fazer de fenda, ela tem muito lenho, então já tem uma maior dificuldade de fazer lascar, fazer fenda. Por isso nós vamos fazer lateral. E quando está muito grosso, nós não vamos usar a tesoura, nós vamos usar uma serra de poda, né? Acho que não está nem aqui, mas usa serra de poda para fazer esse tipo de enxerto. Então vamos cortar ele aqui, decepamos. Tem algumas pessoas que faz o decalque, né? Pega a arte, aqui já estamos com a arte, e aí nós estamos fazendo o que seria decalque. Decalque seria fazer mais ou menos a espessura, desenhar a espessura da arte, né? E marcar e riscar. Eu não utilizo o decalque. Eu utilizo uma outra forma que a arte consegue unir os dois lados, só fazendo esse risco, aqui, né? Só fazendo um risco. Aí eu pego, puxo um pouquinho essa caixa do lado aqui, para um lado, um pouquinho para o outro, ela está soltando, e aqui eu vou fazer o meu corte, né? Olha só que corte. Olha só que corte tá aqui, ó. Olha só que corte. Olha só que arte. Muito bem feito tá aqui. Aqui, ó, eu vou colocar ele aqui. E aí vocês podem ver que a arte vai descer, ó. Olha só, a arte vai descer, ó, unindo dois lados, ó. Cortar um pouquinho aqui, não precisa ter isso aqui. Você vê que a arte vai unindo os dois lados, ó. Ó, olha só. Você pode olhar para o lado de cá também, ó. Veja como está a união dessa arte nesse cavalo, né? O cavalo no cavaleiro. Então tá unido os dois lados com a casca também. Então eu não cortei os dois lados. A própria arte ela vai descendo, apertando dos dois lados. Então você não precisa nem ficar segurando. Ela mesma aqui já tá firme. Eu só vou apenas amarrar, né, o nalho ou o barbante, ou até mesmo a fita biodegradável. A gente escolhe na hora. Eu vou amarrar o barbante aqui também. Ele não precisa você também voltar para tirar. Então eu vou apenas fazer isso aqui, ó. Não é bicho de 7 cabeças, fácil. Aqui eu vou usar a câmara. Vou usar essa câmara aqui maior para vocês verem. Vou amarrar aqui porque ó, o vento não tirar. Vou dar um nozinho aqui fácil. Esse nó pode ser qualquer um, nó de porco, o nó que você achar melhor, certo?
eu dou o nó que vai facilitar a minha vida. Olha só. Ele não vai ficar muito apertado. Aqui eu venho, eu corto. E aí o enxerto está feito. Vou fazer uma prática de enxerto aqui para vocês verem o famoso mão de amigo. Então vamos lá. Olha só o corte. Vamos usar fita biodegradável para todo enxerto, para evitar que a água penetre e venha matar. Essa florzinha vamos tirar. O bom dessa fita, você não pode voltar depois, não precisa voltar para tirar. Ela mesmo vai se degradando, né? Chama biodegradável, e o enxerto vai pocando. O enxerto, mão de amigo. Lateral, sem a decepa total. Então vamos lá ver como é que faz. Cortou aqui. Faz uma incisãozinha aqui para quando a arte vir encaixar. Tá soltando. Vamos preparar a arte aqui. A arte já está aqui prontinha. Ó os cortes. Ó. Tá vendo? Ó. Já encaixou. Vamos usar barbante também aqui. Cortar aqui logo que é melhor. Tá um pouco maior. Às vezes o agricultor ele não quer cortar o pé de cacau novo, né? Isso aqui é indicado para pé de cacau novo, pé de cacau de campo, com ano de plantado. O agricultor não quer plantar, não quer cortar, fica com pena, né? Com medo do enxerto morrer. Então a gente faz lateral. E aí você aproveita o enxerto. Agora só um detalhe aqui, ó, para encobrir bem. Você tem que abrir o saco com o canivete, ó, ó. Abre o saco com canivete, fazer essa câmara úmida aqui para proteger bem o enxerto. Vamos lá ver. Vamos ver aqui. Olha só. Ó. Com essa ponta aqui que sobrou, eu fecho aqui, ó. Aí fiz um enxerto lateral sem a decepa total. Tá feito. Com decepa total e lateral, né? Não quer agafar de lateral, com a decepa total. Ó o material. Esse aqui nós iremos utilizar saco, porque o saco do geladão ele não passa, né? Não dá aí. Então vamos usar um saco de 1 kg. É um pouco diferente para vocês verem. Vou colocar duas hastes no mesmo enxerto, certo? Então, vou colocar uma haste desse lado de cá e uma haste do lado de cá, por ser uma planta já mais grossa. Essa haste aqui está mais madura, tá até de flor já, vou colocar ela. Olha só o corte. O bom é que as duas hastes já tá com o início da floração, né? Acontece muitas vezes que essa floração ela nem cai. Só que não é ideal deixar ela. Não, é bom tirar, que às vezes ela bota até o fruto, mas o fruto aqui ela vai puxar muita energia no momento. Isso não é interessante para o enxerto, para o bom desenvolvimento dele. Aí tá feito, né? Agora a gente vem aqui com o saco. Colocou o saco, vamos amarrar um pouquinho também. A própria ponta do barbante que sobrou, você dá um nozinho aqui, ó.
e aí está feito o enxerto.